E quem nos enviou uma foto para o mural dos sócios foi a dona Bernadette Batista dos Santos, da cidade de Triunfo, em Pernambuco. Faça como a dona Bernadette, seja um sócio evangelizador dessa obra. Bernadette, querida, muito obrigada pelo seu sim como sócia desta obra, pela sua disponibilidade e a sua generosidade em sempre estar conosco. E obrigada pela sua foto aí participando do mural dos sócios. E a gente convida aqueles que querem participar deste quadro dentro do nosso programa Brasil Cristão, que enviem também as suas fotos, os momentos. Nós temos recebido momentos bonitos aqui, lindos, de casamentos, de batizados. Olha, teve até um outro dia que mandou, que estava em cima do cavalo, assim, montado no cavalo. Tão bonita a foto. São fotos bonitas, de momentos importantes da vida da pessoa. A gente fica muito feliz de colocar aqui no programa Brasil Cristão, porque são os nossos sócios, sabe, Felipe? São os patrocinadores da Rede Século XXI. Você que é sócio, sócia, é tão importante aqui, você não tem ideia. E estamos recebendo aqui novas patrocinadoras da Rede Século XXI. A gente gostaria de pôr palmas aqui, né? Palmas, batendo palmas, mas a gente agradece rezando por vocês, viu, queridas? A Vendelice Guerra Costa Longa, lá de Grandes Rios, no Paraná, acabou de dizer o seu sim. E a Celeida Afonso de Alvarenga, de Perdizes, em Minas Gerais, também dizendo o seu sim. Ficamos imensamente felizes com essas duas queridas que estão aí entrando nesse grande movimento de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus há mais de 30 anos nos meios de comunicação. Agora eu quero agradecer a Deus também aqui pela vida do Padre Eduardo Dougert. Esse grande evangelizador não é só no tamanho não, viu? É no coração, é na ação, porque ele é um grande discípulo do Espírito Santo. Esse homem recebeu a graça de lá nos Estados Unidos dizer o seu sim para o sacerdócio e, como missionário, evangelizar esse país. Viajou por todas as capitais do Brasil, falando da experiência do Espírito Santo e, graças a Deus, muita gente mesmo, só Deus sabe quantas pessoas fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo por meio do sacerdócio, do sim do Padre Eduardo. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Senhor Jesus que ungiu este homem que se chama Eduardo John Dougert, nosso querido Padre Eduardo, com a graça de ser um grande missionário. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, completará 45 anos de sacerdócio, viu, Felipe? Que maravilha! Dia 5 de junho, 45 anos de sacerdócio do Padre Eduardo. E a gente já está começando a agradecer a Deus, né? Sempre agradecendo, mas nessa data de modo especial, né? Então vamos continuando com o nosso tema aqui do programa Brasil Cristão de hoje, Pentecostes. Não dá para falar de Pentecostes sem falar do Padre Eduardo, né? Não dá para falar. Não dá. Não dá. Até porque hoje ele é um grande comunicador do Espírito, né? É. Ele, graças ao seu espírito empreendedor, graças à sua disponibilidade, um homem que deixou a família, deixou o conforto da vida que tinha lá nos Estados Unidos para vir ao Brasil e se colocar a serviço da evangelização aqui, né? Então, graças a essa disposição, o Espírito segue falando. O Espírito segue falando por meio desta obra. Então, obrigado aí, Senhor Jesus, pela vida do Padre Eduardo e os 45 anos de sacerdócio que já vamos celebrar. Nós estamos recebendo aqui da Sueli Augusta, lá de Alagoa Grande, na Paraíba, um testemunho. Eu fiquei feliz porque esses testemunhos falam muito, sabe?
Ela diz assim: a paz de Jesus, meu nome é Sueli Augusta, há 18 anos fui batizada no Espírito Santo, fiz essa experiência aqui na minha cidade. Até hoje me lembro deste encontro pessoal com Deus. E aí ela escreve mais aqui, agradecendo, diz que tem os meus CDs e que participa aqui da nossa obra por meio das mãos ensanguentadas de Jesus. E ela quer, com muita alegria, celebrar Pentecostes. Ela está acamada, mas nós estamos rezando por você, viu, minha querida Sueli Augusta? É isso aí, né, Felipe? Você vê, testemunha, 18 anos, passou por essa experiência inesquecível. E nós vamos falar agora da experiência dos apóstolos juntos com Nossa Senhora lá no cenáculo. Descreve aquele cenário, aquele momento para a gente, Felipe. Fala daquele momento para a gente. Eu tive a oportunidade, Rosário, em 2011, de visitar a Terra Santa, de ir a Jerusalém. E lá, numa das vielas próximas ao Templo de Jerusalém, tem lá uma construção antiga que diz a tradição ter sido o lugar do cenáculo, o lugar da reunião dos discípulos com Nossa Senhora. Independente da localização exata do local, né, do espaço, mas eu fico imaginando a força que deve ter brotado no coração dos discípulos naquela hora. A força que deve ter surgido na vida daquelas pessoas diante daquele momento. A importância de homens e de mulheres, notadamente Nossa Senhora, que experimentaram de perto a vida de Jesus. Experimentaram de perto o caminho que Jesus fez, o ensinamento de Jesus. Tiveram a graça de conviver fisicamente com aquele que é o Filho de Deus. Não é? E que estavam ainda que amedrontados, ainda que um pouco receosos. Será possível nos manter em pé? Será possível continuar caminhando? Será possível testemunhar essa maravilha que Jesus realizou no nosso meio sem a presença dele? Porque foi um choque tremendo, não é, Felipe? Pois é, apesar dos alertas, apesar das palavras de Jesus que preparou o coração dos discípulos para a sua partida, ver o rabi, o mestre, ser crucificado, ser açoitado, ser vítima de tantas agruras, não deve ter sido uma experiência agradável, sem dúvida que não foi. Não é? E a força da ressurreição traz uma esperança, a força da ressurreição traz um ânimo, porém, permanecer animado, permanecer confiante, permanecer em pé diante das adversidades é o grande problema. Não é? É como a gente ir a uma festa de aniversário. Né? A gente vai na festa de aniversário, fica feliz, fica eufórico, canta parabéns e compartilha da alegria do aniversariante, fica todo mundo muito contente. Só que aí vai para casa, dorme no outro dia, vai trabalhar, tem que pagar as contas e tal, e se abate o desânimo. Não é? É justamente... Passou o aniversário. Passou o aniversário, passou a euforia. Não é? Se a gente puder fazer uma analogia grosseira, é mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Mas permanece a experiência do Espírito. Por quê? Porque o Espírito vem e, com a chegada do Espírito, nós ouvimos o testemunho daqueles que presenciaram no livro dos Atos dos Apóstolos. A primeira leitura que vamos ouvir na liturgia do próximo domingo. As pessoas que habitam Jerusalém espantadas dizendo... Eles falam e revelam as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Ou seja, é a presença desse Deus que se revela nas pequenas coisas do dia. Justamente, o ouvir Deus falar na própria língua é a presença de Deus permanentemente derramada no cotidiano da vida.
É a presença de Deus sendo revelada a cada momento, nos momentos felizes, nas euforias, mas especialmente também nas adversidades. Vale lembrar o que Jesus falou: diante das perseguições, eu vos darei uma palavra certa. Eu disse isso no bloco anterior e reafirmo, não é? É justamente aí. E aí, Rosário, nós estamos no mês de maio, no mês de Maria, é necessário ressaltar a maravilha da presença de Nossa Senhora no meio dos discípulos. O papel de Nossa Senhora, qual foi o papel de Nossa Senhora ali? A importância dela ali? Vale lembrar que Maria é aquela que guarda tudo no seu coração. Está lá no início do Evangelho de Lucas, né? Maria vai percebendo o caminho do menino e vai guardando tudo no seu coração. Maria, ao contrário de alguns dos apóstolos que se acovardaram e fugiram da cena da cruz, Maria estava lá, né? Colocada diante da cruz para ver o sofrimento do seu filho. Maria é acolhida pela igreja, pela figura do discípulo amado e acolhe a toda a igreja como mãe. Nas palavras do Cristo na cruz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, nós recebemos Maria como mãe adotiva a partir desse momento. E Maria é mãe. Né? Maria é aquela que percebe, porque tem carinho de mãe, percebe o seu papel na continuidade da missão da igreja. Ela não desampara os filhos adotivos que recebeu do Cristo, ou seja, a comunidade apostólica. Maria continua rezando com eles, rezando por eles, aconselhando os discípulos na missão. E ela tem um papel fundamental no cenáculo. Porque já era plena do Espírito Santo. Sem dúvida, desde a sua concepção. Né? Eis que o Espírito virá sobre ti e tu conceberás e darás à luz um filho. É o que está escrito no Evangelho de Lucas, no anúncio do anjo. Não é? E um detalhe importante, né? E aí vale um recado para as mamães. Você fez tão bonito, né? A menção às mães no início do programa. Você que é mãe, você que é vovó, você sabe disso. Né? Por mais que o filho não diga, por mais que o filho não revele, por mais que o filho não fale, você que é mãe, você que é vó, você sente a necessidade do seu filho, da sua filha. Você sabe no íntimo do seu coração do que ele está precisando e você tem a disponibilidade para oferecer. Não é? Quantas histórias que a gente sabe, Rosário, nesse paísão sofrido que nós temos aí no Brasil, mães que deixam de comer para poder dar o alimento para os seus filhos, porque tem essa percepção, esse cuidado, esse zelo maternal. E é isso que Nossa Senhora realiza também na comunidade apostólica, anunciando a esperança, rezando com os discípulos e principalmente suplicando com eles a presença do Espírito e confiando de que o Espírito que o Filho prometeu veio, o Espírito que o Filho desejou para a sua igreja se faz presente. E Maria então também se coloca como evangelizadora, como missionária, orientando aqueles jovens dispostos a continuar dando a vida como o Mestre fez. E é o início da nossa igreja, né, Felipe? É a fundação da igreja. Né? A gente apresenta a partir do Pentecostes a fundação da igreja. E por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai recordar para nós o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, o Espírito Santo de Deus é aquele que dá o vínculo de unidade para a igreja. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, faz uma comparação muito bonita entre a igreja e o corpo humano. Todo mundo tem braço, perna, cabeça, olhos, nariz, mas se o nariz estiver descolado do corpo, ele não serve para nada. Se o dedo que a gente tem aqui grudadinho na mão, se ele escapar da mão da gente, ele não tem mais serventia. Assim é a igreja. Cada um tem um dom, cada um tem um carisma, cada um tem um serviço, cada um tem um propósito, tem algo a oferecer. Só que se cada um não estiver vinculado à cabeça da igreja, que é Cristo, por meio do Espírito que dá movimento à igreja, de nada adianta. Então, somos vários os membros, mas é um só o corpo que nos une, é uma só a igreja que nos faz família.
E são vários os talentos, são vários os dons, os carismas, os serviços, mas é um só o Espírito que unifica tudo isso e que dá sentido. Por isso, Rosário, é a importância que você ressalta desse momento do Brasil cristão. Nesse momento a gente consegue perceber o eco do Espírito ressoando nessa obra de evangelização da Associação do Senhor Jesus. Porque não fosse a ação do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma esse projeto já teria ruído. A gente crê mais de e tem 30 certeza de que esse projeto permanece de pé porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito não deixa faltar pessoas generosas em todos os cantos do Brasil que continuam colaborando e cooperando para esse programa acontecer. Essa associação de 2 novas sócias aqui no programa de hoje é a prova disso. O Espírito não deixa de prover, o Espírito não deixa de soprar a favor daqueles propósitos e daqueles projetos que estão de fato alicerçados na vontade de Jesus. E que bom que nós temos a oportunidade de compartilhar isso, que bom que a igreja nos oferece tantos meios, tantas maneiras da gente exercitar, da gente contemplar a nossa fé. A riqueza da igreja é tão bonita. Eu tenho uma analogia aqui, Rosário, se você me permite. Claro. É tão bonito a diversidade de dons, serviços, carismas que a gente tem na igreja. Às vezes eu vou dar curso de formação nas comunidades, eu gosto de usar esse exemplo. Existem várias maneiras de ser cristão católico, de expressar isso. Nós temos cristãos católicos que colocam um fardamento quase que medieval e colocam uma imagem de Nossa Senhora nos ombros, os nossos irmãos arautos do Evangelho. São cristãos católicos. E no outro lado nós temos cristãos católicos que se desafiam a entrar numa penitenciária para evangelizar quem está aprisionado, quem está nos cárceres, as pastorais sociais, notadamente a pastoral carcerária, e são todos católicos, todos professando a mesma fé, cada um a seu modo, cada um com seu dom, com seu carisma, com seu serviço, mas é o mesmo Espírito que nos motiva, seja a estimular a devoção mariana, seja a visitar quem está aprisionado no cárcere, seja a ser agente de pastoral na sua paróquia, na sua comunidade, você que nos acompanha, cada um tem algo a oferecer e é o Espírito Santo que nos impulsiona, mesmo nas adversidades, a continuar fazendo aquilo que Jesus deseja de nós. Porque Pentecostes é hoje. Claro. Não é só aquele momento, não é, Felipe? É hoje, na vida da gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Jesus Cristo vai dizer, né? Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E essa frase de Jesus, ela é atemporal. Ela valeu naquela época, há pouco mais de 2000 anos, vale hoje. Porque o Espírito Santo continua sendo derramado nos corações. Nós cremos, nós somos um povo de batizados. E no dia do nosso batismo, nós somos ungidos, nós somos marcados com um sinal. O sinal da consagração com o óleo é o sinal da presença do Espírito Santo. Na maturidade da nossa fé, nós recebemos o sacramento da crisma, a unção, o sacramento da confirmação. E o bispo da diocese ou o padre delegado pelo bispo impõe as mãos sobre nós, suplicando a plenitude dos dons do Espírito Santo. Então, nós somos continuamente convidados a deixar o Espírito Santo agir. Eu gosto de lembrar que o Espírito Santo é como o adubo na terra. Não é? O Espírito Santo é necessário, mas nós precisamos suplicar a sua presença. Ele habita em nós, mas nós precisamos abrir espaço no nosso coração para que ele haja de fato. É como, imagina o nosso coração, um vaso de planta. Se aquela terra não é fofada, não é adubada, não é regada, nada que plantar ali vai vingar. Assim é o coração do cristão, precisa ser constantemente adubado pela palavra de Deus, alimentado pelos sacramentos e estimulado pelo Espírito Santo. Por isso que Pentecostes é hoje, Pentecostes é todo dia, Pentecostes é esse momento em que nós, cada um na intimidade do seu coração, se coloca, como fizemos no início do programa, na oração que você motivou, se coloca e pede, vem Espírito Santo.
vem habitar a minha vida, vem conduzir a minha ação. Né? Espírito é isso. Se a gente pensar na origem da palavra espírito, espírito no latim é vida, é dinamismo, é ânimo. Né? Então o Espírito é aquele que nos conduz, aquele que nos dá a verdadeira vida, a vida nova em Cristo Jesus. É o ânimo que combate o desânimo, né? Exatamente, exatamente. É o Espírito Santo. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita, ele vai dizer o seguinte: o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Então, quando o nosso coração se afasta do bem, automaticamente ele se aproxima do mal. Por isso a importância de nós estarmos sempre nutrindo o nosso coração da palavra de Deus e suplicando a presença do Espírito Santo. Porque quando o nosso coração está cheio do Espírito, nós estamos próximos do bem maior, que é a presença do nosso Deus na vida. E aí não tem espaço para o mal. Exatamente. Que bom que nós estamos falando hoje sobre o Espírito Santo, o Espírito Santificador, esse que vem em nosso auxílio. É tão bom a gente pensar isso, vem em nosso auxílio. Assunto maravilhoso, nosso querido convidado também, Felipe Zangari. Felipe Zangari. Zangari. E nós temos muitas participações, Joana Dark IV de Alegre no Espírito Santo, Mogi Guaçu, São Paulo, Nancy Bernadette Bordulião, Aldil Dantas Casoli de Bauru, Votorantim, São Paulo, Marlene Cândida Bispo, Laranjais, Rio de Janeiro, Dalvina Souza e Silva, José Custódio Ribeiro de Campinas, Maria José Fernandes de Campinas, São Paulo, capital. Você que sintoniza o canal 59, por favor, dê um retorno para a gente, como é que está sintonizando aí, como que você está vendo o nosso sinal da Rede Século XXI. A Odete Menegassi, que está vendo a gente, Itabirito, Minas Gerais, Maria Emília Gomes Gurgel e tantos outros que já entraram em contato conosco aqui, mandando suas participações, mandando suas intenções, mandando suas experiências, e as nossas queridas duas novas sócias. Espero que neste momento do intervalo, temos mais um intervalo e mais um bloco do programa Brasil Cristão, você entre em contato conosco, porque temos um sorteio no final do programa. Vamos lembrar, né? A gente fica aqui falando, né, Felipe? A gente até esquece de falar do sorteio, que é tão importante também. Quem ama dá presentes. Essa gargantilha do Espírito Santo, que vai agradar tanto uma mulher que vai receber esse presente, quem vai ganhar, não sei se vai ser uma mulher ou se vai ser um homem, mas uma mulher vai usar, né? É dourado, bonito, com um ponto de luz e o Divino Espírito Santo. E o Rosário do Espírito Santo aí com o DVD do Ironi Spuldaro e do Padre Dudu. Invocando o Espírito Santo é maravilha para você que deseja estar aí com o coração cheio do Divino Espírito Santo. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa Brasil Cristão. É seu programa Sócio-Sócia. Até já. Santíssima Trindade. Deus é maior que sua palavra. Podemos tentar perscrutar Deus, descrevê-lo, mas ele é maior do que tudo isso. Porém, Deus se faz conhecer, se faz perceber, se faz sentir. Confira esse mês o artigo Santíssima Trindade, de Padre Reginaldo Manzotti, na sua revista Brasil Cristão.